Yoga Club, santuário sagrado de meditação. Patanjali dividiu o Yoga Sutra em 4 capítulos. Este é o Sutra 1 do capítulo 1, a abertura de todo o Yoga Sutra. E Patanjali diz o seguinte: agora a exposição de yoga está sendo feita. A primeira tradução é essa. Na segunda tradução é: eis os postulados mais elevados do yoga. Tá vendo como é sempre um pouquinho diferente? E neste meu livro aqui começa a instrução autorizada sobre yoga. É sempre um pouquinho diferente, mas no fim das contas a mensagem é a mesma, que é o quê? E aí, nesse caso, qual que eu prefiro? Agora a exposição de yoga está sendo feita. Por quê? Porque Patanjali vai te dizer o que é yoga. A partir de agora, a explicação de yoga vai ser feita para você. E no 2, ele escreve: o aquietamento das ondas mentais é yoga. A segunda tradução: o yoga é o recolhimento dos meios de expressão da mente. E neste livro ele coloca: o yoga é a habilidade de voltar a mente exclusivamente em direção a um objeto e sustentar essa direção sem qualquer distração. A mensagem é sempre a mesma, apesar de estar escrito diferente. Como eu expliquei para você, o sânscrito não tem tradução, então ela é meio que... você tem que pegar as palavras, principalmente quando se trata de um sutra. Yoga Chitta Vritti Nirodha. O que ele fala? Ele fala yoga, a palavra, Chitta, que é substância mental, Vritti, alterações, pode ser traduzido como também flutuações, Nirodha, que é contenção. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso conter essas alterações da mente. Outra tradução poderia ser mais ou menos essa também. Mas o que ele está querendo te dizer? Primeiro ele falou: eu vou te explicar o que é yoga. No segundo ele disse: o aquietamento das suas flutuações mentais é yoga. Ou seja, quando você consegue conter essas oscilações mentais, você entra no estado de yoga. E o que é basicamente conter essas flutuações mentais? Não é a meditação? Quando a gente busca meditar, a gente não está muitas vezes buscando esse aquietamento das nossas ondas mentais? Por algum motivo específico você está buscando meditar. E quando a gente vai na essência do problema real que te motivou a buscar a meditação, é sempre algo relacionado à sua mente, a essa incapacidade de conter os seus pensamentos. Pode ser pensamentos do futuro, pode ser pensamentos do passado, mas de um jeito ou de outro é alguma coisa relacionada com os seus pensamentos, as suas flutuações. Aqui a gente chama de Chitta, que é a substância mental, tudo isso que é composto dentro do nosso cérebro, todas essas manifestações energéticas, químicas, biológicas também, né, que acontecem dentro do nosso cérebro. Isso aí é dentro da substância mental. E o Chitta são essas flutuações. É uma hora você pensar numa coisa, outra hora você pensar em outra coisa, outra hora você não conseguir fazer o que você quer, outra hora você não tem motivação suficiente, outra hora você tem estresse demais, outra hora você briga demais com as pessoas, outra hora você não consegue fazer o que precisa ser feito, outra hora você procrastina, outra hora você deseja muita coisa, outra hora você ambiciona, outra hora você se frustra, outra hora você tá gastando muito tempo rolando feed. Tudo isso é relacionado com os processos mentais que operam dentro de você. E quando você consegue ter controle sobre isso, ter contenção, você conter isso, porque tá tudo desordenado. Se você tem algum tipo de problema que é relacionado à sua psique, seja ele o menor dos problemas. Você tem o menor dos problemas que é relacionado à sua psique, significa que você não está tendo a contenção e o controle condicionado para onde você deseja. Quando você consegue ter isso, desenvolver essa capacidade de não só conter, como domar e direcionar os seus processos mentais em direção ao que você deseja, você está, de certo modo,
entrando no estado de yoga, você está entrando no estado meditativo. Nós vamos descobrir aqui que meditação não é uma ação, é um estado que você entra para. E o nosso objetivo, no fim das contas, não é entrar em meditação, não é meditar. Meditar é um veículo. Meditar é a ponte que te leva a alcançar alguma coisa que você quer. Então ela é como se fosse um barco que te leva para viajar por aí e te faz chegar lá no seu destino. Pode ser um avião, um barco, um carro, o que você quiser. Mas ou uma ponte mesmo, que você caminha por cima. Mas a meditação, ela te conduz a chegar em algum lugar. E por que você faz o yoga? Estar em estado de yoga seria mais ou menos você estar lá onde você já chegou. O estado de yoga é atingir os seus objetivos, é conquistar e alcançar aquilo que você deseja, mesmo que seja simplesmente uma paz de espírito, uma paz espiritual, uma paz mental. Já no Sutra 3 ele diz: então, aquele que vê a si mesmo subsiste em sua própria natureza. E a outra tradução é: então, aquele que vê se manifesta em sua natureza mais autêntica. Isso aqui nós poderíamos trazer para o nosso cotidiano como o quê? Eu sei quem eu sou e eu sei aonde quero chegar. Eu sei quem eu fui no meu passado e eu deixo tudo para lá. Não sinto culpa pelas coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Eu não me arrependo pelas coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Eu sei exatamente por que eu fiz o que eu fiz, o porquê eu agi como eu agi, e por mais que isso hoje possa me trazer algum tipo de desconforto, de tristeza, melancolia, eu consigo organizar minha mente a ponto de soltar, liberar, deixar o passado ficar no passado, deixar o passado ir e me sentir em paz hoje. Do mesmo modo que eu posso pensar no meu futuro. Eu sei exatamente quem eu sou e por saber quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar, com quem eu quero estar, o que eu quero fazer. E eu sou capaz de ter o controle da minha mente para conduzir as minhas ações de hoje pensando no meu amanhã, sem que isso me cause ansiedade, sem que isso me cause estresse, sem que isso me cause um desconforto da frustração da demora, sem que eu seja incapaz de saber esperar, sem que eu seja incapaz de saber construir tijolo por tijolo hoje, pensando no meu amanhã. Quando você vê a si mesmo, você sabe quem você é. Quando a gente fala de autoconhecimento é uma palavra que está extremamente batida, porque nós falamos muito dela sem saber o real significado, o porquê por trás dela. O autoconhecimento é um estudo profundo de si, e que nós começamos a partir de enxergar a própria natureza. Então aqui Patanjali já está falando sobre autoconhecimento há 200 antes de Cristo, de certo modo. E o que ele diz a partir disso então? Que para você se conhecer, para você ter essa quietude, essa satisfação mental, você ser capaz de conter os seus processos mentais, entrar no estado de yoga, existem 5 tipos de alterações mentais que podem ser dolorosos ou indolores, e ele vai falar que isso vai te atrapalhar a chegar nesse lugar que você quer chegar. E aí a segunda tradução é: os meios de expressão formam um conjunto de 5, tanto na condição perturbada quanto na não perturbada. Então ele te fala que existem essas 5 perturbações, que são os kleshas. Os 5 kleshas principais, ele descreve quais são e eu vou te falar agora. Compreensão correta da realidade, compreensão incorreta da realidade, memória, fantasia ou imaginação e sono. Essas são as 5 alterações da sua mente que podem te causar dor ou não. Você pode enxergar uma realidade como ela realmente é e isso te machucar ou não. Você pode enxergar algo e ter uma concepção errada daquilo. Você viu algo e você viu algo que não era. Sabe quando a pessoa vira e fala assim: não, você entendeu tudo errado. Tipo isso. Você pode passar por uma situação dessa de enxergar uma realidade
incorreta e isso te causar dor ou não. Você pode estar nas suas memórias lá revivendo o passado e isso te causar dor ou não. Você pode ir lá para o futuro, criar uma imaginação, criar uma fantasia, uma expectativa em relação a algo. Isso pode te causar dor ou não. E você pode entrar em nidra, que é o sono, ficar naquela sensação de inércia, sabe? De letargia, quando você tá rolando o feed do seu Instagram assim, meio sem saber o que fazer. Isso é meio que o sono, é o nidra. Isso pode também te causar dor ou não. Essas são as 5 alterações mentais principais que ele já te apresenta. E o que ele fala? Já no Sutra 12, eu pulei aqui alguns. Estas alterações mentais são contidas pela prática e pelo desapego. A outra tradução é seu recolhimento, ou seja, o niroda desses 5 meios de expressão, que eu acabei de citar, advém da disciplina e do desapego. O desapego é simplesmente você soltar, você deixar aí, você desapegar. E o que é essa disciplina e essa prática que ele fala? É a própria prática da meditação, que é o que a gente vai aprender aqui agora. No próximo sutra ele diz: destes dois, da prática e do desapego, o esforço em direção à firmeza da mente é a prática. O esforço em direção à firmeza da mente significa eu saber exatamente o que eu vou fazer da minha vida, o porquê eu estou praticando a meditação. Um esforço, eu tenho que fazer um esforço de meditar todos os dias. Olha, o esforço em direção à firmeza da mente. O que é a firmeza da mente? É você fazer o que precisa ser feito. Eu vou meditar todos os dias. No nosso caso aqui, nós estamos falando da própria meditação dentro do Yoga Sutra. Então, ele também está falando sobre isso. A outra tradução seria: a disciplina é o esforço em permanecer nele, nesse recolhimento. Ou seja, quando eu pratico a meditação, eu tenho a capacidade de ter a contenção das minhas flutuações mentais, e quando eu tenho a contenção das minhas flutuações mentais, eu permaneço no meu recolhimento. Mas como é que eu faço isso? Com prática e desapego. Então ele diz: a prática torna-se firmemente implantada quando bem desempenhada por longo tempo, sem interrupção e com toda a austeridade. A outra tradução é: ele, o recolhimento, que é o que a gente quer conquistar, então, praticado assiduamente com atenção e continuidade por um longo tempo, torna-se uma condição consolidada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a prática durante um certo período de tempo, sem interrupção, com austeridade, com dedicação, com constância, com firmeza, com inteireza. Quando eu estou fazendo a minha prática meditativa, eu estou fazendo a minha prática meditativa. Apenas tendo essa seriedade no processo, confiando no processo, tendo essa seriedade em me dedicar àquilo ali, em fazer aquilo ali de forma repetida, sem interrupção. Não é hoje eu faço, amanhã eu não faço, depois de amanhã eu não sei, hoje eu fiquei meio cansado e tal. Não é assim. Você precisa de dedicação, firmeza, austeridade, fazer sem interrupção e por um longo período de tempo. Não pode ser por uma semana, não pode ser por 3 dias. Tem que ser por um tempo maior, porque quando você consegue fazer isso durante um tempo muito expressivo, você consolida a sua prática. E essa prática consolidada faz a consolidação acontecer na sua vida. Isso se torna o seu hábito. Isso se torna a sua verdade, isso se torna o que o seu corpo vive, expressa e realmente se manifesta ao seu redor.